Convido a todos, nesta noite, que abram a palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Êxodo é o livro da saída dos hebreus do Egito. Por isso tem esse nome. Êxodo, que quer dizer saída. É o segundo livro da Bíblia. Ele está após o livro de Gênesis, o primeiro livro. Êxodo capítulo 12, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos no início do mês de abril e é o mês em que se comemora a Páscoa do Senhor. Embora saibamos que há havido em nosso meio uma mudança típica da maneira como deveríamos comemorar a Páscoa, mas ela tem perdido completamente o sentido bíblico, se tornando uma festa completamente secular, desprovida de qualquer sentimento com relação a Deus e ao seu Evangelho. Sabemos que esse secularismo mundano tem invadido, inclusive, as famílias das igrejas, fazendo com que as pessoas se lembrem somente da troca de presentes, como a entrega dos chocolates. E dada esta situação que acontecerá neste mês, eu quero vos pregar a mensagem do Evangelho através dessa leitura. A Páscoa do Senhor, ou em hebraico, a Pessah. A Páscoa do Senhor, ela é registrada de três formas distintas na Bíblia Sagrada. A primeira delas está aqui no versículo 11 do capítulo 12, conforme lemos. Esta é a Páscoa do Senhor. A outra vez em que ela é mencionada como Páscoa do Senhor está em Levítico 23:5 e também em Números 28:16. Ela é a Páscoa do Senhor, pois é o Senhor que opera o livramento para com o seu povo, o povo de Israel. Por isso ela é a Páscoa do Senhor. É Ele quem passa no meio do acampamento dos israelitas e no meio do acampamento dos egípcios. E é Ele quem dá a ordem para que o destruidor salte a casa dos israelitas, aquelas casas que possuem a marca do sangue. A outra vez que a Páscoa aparece na Bíblia, ela aparece como a Páscoa dos judeus. E ela aparece 3 vezes somente no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, no capítulo 6, versículo 4 e no capítulo 11, versículo 55. Ela aparece como Páscoa dos judeus. E ela é a Páscoa dos judeus porque os judeus foram poupados pelo Senhor, enquanto Ele passava no meio do Egito, exterminando a todos os primogênitos, de todos os lugares que não haviam a marca do sangue. Ela representa a libertação do povo de Deus, povo hebreu, mais tarde conhecido como povo judeu. E a terceira e última vez em que a Páscoa é mencionada na Bíblia, ela é mencionada como a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, disse assim, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Não é mais a Páscoa do Senhor somente, não é mais a Páscoa dos judeus somente, mas é também a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Pessah. Ele é o motivo pelo qual nós fomos libertados, fomos poupados da morte, fomos poupados do castigo, fomos poupados da destruição, do juízo divino. Agora, por quê? Por que foi necessário haver uma Páscoa? Qual é o motivo? Em Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16, nós encontramos
a história que narra a aliança de Deus com Abraão. Nesse instante ainda, Abraão. E neste episódio do capítulo 15, Deus faz uma aliança unilateral com Abraão. Há ali um cerimonial religioso e sacrifícios, aves partidas, cravadas em varas que formam um corredor. Segundo o costume da época, os participantes de tal evento deveriam passar ambos juntos por entre as metades, para que assim configurasse o voto e tivesse validade, a fim de que aquele que não cumprisse o que havia votado, se cumprisse na vida dele o que aconteceu com aquelas aves, que ele fosse partido ao meio. Entretanto, a Bíblia diz que Deus deixou Abraão de fora, e ele passou sozinho entre aquelas metades, dizendo ele de si mesmo: jurou o Senhor e não se arrependerá. Deus não precisa colocar outra pessoa diante do seu juramento. Ele mesmo se interpôs no juramento. Ele deixa Abraão de fora. E após Abraão despertar daquele sono, de toda aquela visão, ele se dirige a Abraão nas seguintes palavras: saiba de certo que peregrina será a tua semente, a tua descendência, em terra que não é sua, ou seja, em terra alheia, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Deus está dizendo para Abraão que a descendência dele, em algum momento da história futura, viveria de forma estrangeira em outra terra, que não era a terra que ele havia prometido a Abraão, e que eles seriam servos, escravos e afligidos por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Deus agora diz que, embora o povo descendente de Abraão sofra por um período, este povo, contudo, não permanecerá para sempre nesta condição. Este povo será resgatado. E a gente, os gentios que julgam, que oprimem a descendência de Abraão, serão punidos, julgados. E o povo de Abraão será, então, recompensado com grande fazenda, grandes recursos. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isto mostra a paciência de Deus. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que Deus, em sua longanimidade, espera que os homens ímpios, maus, se arrependam. Deus espera na sua paciência. Deus espera na sua longanimidade. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. Este é o motivo porque os hebreus estão no Egito. Este é o motivo porque está acontecendo a Páscoa. Deus, lá no passado, antecipou, previu, profetizou. E a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha. Assim como Ele diz, assim como Ele pensou, sucede. Eles então passam a viver em Gósen. A história é de conhecimento público. Os irmãos de José se atribulam com o jovem. Tem ciúmes. Lá vem o sonhador, o mais estimado entre os filhos de Jacó, superior até mesmo a Benjamim, o caçula. Dentre os filhos, o mais obediente. A história, de forma resumida, diz que ele foi traído, maltratado, tentaram até mesmo assassiná-lo, vendido como escravo para os ismaelitas, os midianitas, foi conduzido ao Egito. Chegando lá, comprado por Potifar, foi colocado como mordomo de sua casa e logo ascendeu, dada a sabedoria, a inteligência, o Espírito de Deus que estava sobre José.
Passado tempos ali, José jovem, belo, formoso, desperta intenções, escusas no coração da mulher daquele senhor, a qual por diversas vezes o tenta levar para a cama e ele escapa de todas as formas e maneiras. Porém, já me diz que ela arma uma trapaça da qual ele não tem como escapar. Mas escapando, deixa nas mãos daquela mulher a sua capa. Ela o acusa, o assedia, dizendo que ele tentou com ela, com a vida dela, tentou forçá-la. Me parece que Potifar não acreditou muito na esposa, pois a pena para tal crime era a morte. Potifar o leva para a prisão. Na prisão, o Espírito do Senhor está com José. Por 4 vezes no capítulo 39 está escrito: e o Senhor era com José, de maneira que ele encontrou graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro pôs ele como o superintendente da masmorra. E ele passou a tomar conta de todos os presos. Ao fim dos dias, 2 homens muito importantes foram levados ao calabouço: um copeiro e um padeiro. Ambos sonharam sonhos, os quais foram interpretados por José e cumpriram-se na íntegra. Foi esquecido pelo copeiro. 2 anos mais tarde, porém, foi lembrado e foi levado à presença de Faraó para interpretar os sonhos do monarca. Dada toda essa circunstância, José é elevado ao posto de governador do Egito, na época chamado de vizir. Ele está agora superintendendo sobre todo o Egito, não menos que Faraó. Deus traz a fome à terra e os seus irmãos vão ao Egito. Chegando lá, eles os reconhecem e os prova, até que eles trazem o seu pai. E quando eles trazem o seu pai, Jacó desce com toda aquela família, 72 almas. José então, ele diz: vocês vão morar na melhor parte do Egito. Vocês vão morar na parte sul de Ramsés, em Gozan. Porque vocês são pastores de gados e de ovelhas. E isto é uma abominação para os egípcios, pois já naquela época eles cultuavam e adoravam o gado. Desde então, os hebreus se acostumam a viver em Gozan. Mas Deus não havia planejado para eles serem arraigados, enraizados em Gozan. Gozan era uma passagem. Gozan era temporário. Gozan era um período de pacificação para que eles pudessem se multiplicar e se fortalecer. Mas algo entrou no coração dos hebreus. Se tornaram idólatras. Não queriam mais ir para Canaã como Deus havia determinado e prometido. Muitos anos se passam, desde a morte de José até a chegada do nascimento de Moisés. E aí, nós temos tribulação e angústia. O povo de Israel se multiplicou e cresceu muito nesses períodos pacíficos. E a Bíblia diz que se levantou um novo rei no Egito, um novo faraó, que não conhecia a história de José. Os arqueólogos, historiadores, eruditos bíblicos têm procurado entender, e muitos chegaram a uma conclusão majoritária de que há 2 momentos distintos nessa história. Um com relação a um povo chamado de Ixos e outro dos egípcios. E o período em que José governou o Egito era o período em que o Egito era governado por um povo conhecido como os Ixos. Posteriormente, os Ixos foram vencidos e os egípcios retomaram o poder e o governo do Egito. Por isso, os egípcios não conheciam a história de José. O que fez Faraó temer, pois o povo estava grande e numeroso, conforme está registrado em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Repuseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios
faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Está cumprindo ou não está cumprindo a profecia de Deus para Abraão? Por que eles estão sendo tratados assim? Eles estão sendo tratados assim porque no verso 9 diz esse novo rei: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Elia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Eles estão agora sofrendo com aumento de impostos, tributos, cargas pesadas, trabalhos pesados, penosos. Não somente isso, no capítulo 1, no verso 22, fala sobre o assassinato dos bebês, dos meninos recém-nascidos. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O plano do faraó era simplesmente acabar com a pureza étnica dos hebreus. Era fazer uma mistura, e assim não haveria mais um povo santificado e separado para o nome do Senhor. Ele havia dado uma ordem para as parteiras assassinarem os filhos. Mas as parteiras, temendo ao Senhor, diz a Bíblia, elas se demoravam até chegar na casa das judias. E as judias então geravam seus meninos, e quando elas chegavam já estava no colo, agarrada no seio, e elas não podiam tirar-lhes a força e matar os bebês. Então ele faz uma ordem, ou dá uma ordem federal, capital, para que aonde alguém soubesse que tinha ali um menino hebreu recém-nascido, deveria ser assassinado. O nome disto é infanticídio. Não somente isso, nós temos opressão, escravidão. No capítulo 2, no versículos 23 a 25, diz: aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceram os Deus. Fazendo uma aplicação neste contexto, eu quero lhe dizer nesta noite que Deus está vindo ao seu encontro. Deus está nesta noite atento ao seu clamor, atento ao seu gemido. Deus está vindo ao nosso encontro para entrar com providência nesta causa que parece perdida, irremediável, irreconciliável. O nosso Deus está conhecendo esta causa esta noite. Ele está se lembrando esta noite da promessa que Ele nos fez. Tem opressão, tem escravidão, mas tem clamor, tem gemido. Bom, não ouvimos falar em nenhum instante, enquanto eles viviam lá em Gósen pacificamente, que eles oravam ao Senhor, que eles clamavam ao Senhor, que eles buscavam ao Senhor. Mas quando veio a dura provação, quando veio a tribulação e a angústia, eles se lembraram que havia um Deus nos céus, cujo nome era conhecido de Abraão, de Isaque e de Jacó, Yahvé, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E eles então se dirigiram a Ele em suas orações, pedindo por livramento. As tribulações e angústias nos servem como despertamento espiritual. Elas nos fazem nos humilhar e reconhecer que somos pó e cinza e que nada somos sem o Senhor. E então, em humilhação, nós nos dirigimos a Ele e pedimos por socorro. A história avança. Um menino é culpado, o nome dele é Moisés, tirado das águas. Ele vem se tornar o grande libertador e legislador deste povo hebreu. Diante de Faraó,
comissionado por Deus e revestido de sua autoridade, ele opera grandes sinais e maravilhas. E lá se vão 9 pragas que feriram o Egito e seus moradores, suas criações, suas fazendas, suas colheitas. Contudo, o faraó não quis deixar o povo ir como Deus havia previsto. Deus diz: eu vou fazer mais. Eu vou fazer de uma maneira em que o meu nome será glorificado em toda a terra. Capítulo 11, no versículo 4. Moisés diz assim: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mola, da pedra de moer, e todo primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Jamais se repetiu tal coisa no Egito. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Diga ao irmão que está do seu lado, à irmã que está do seu lado, há diferença entre nós e os ímpios, como houve diferença entre os hebreus e os egípcios. Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o santo e o profano, entre aquele que tem o sangue e aquele que não tem o sangue. Não se engane, não somos todos iguais. Deus fez diferença. Deus faz diferença entre um e outro. Aleluia. Ele não faz diferença para ofertar a salvação, mas Ele conhece aqueles que lhe pertencem e aqueles que não lhe pertencem. A morte dos primogênitos foi a derrocada do Egito. Foi o golpe de misericórdia ao fim de todas as pragas. À meia-noite do dia seguinte, o anjo de Deus passou com ele por toda a terra do Egito. Mas Deus havia proposto uma maneira pela qual os homens poderiam se livrar de tal calamidade. Era simples. Eles só precisavam matar um bichinho, um pequeno cordeiro de 1 ano, jovem, um animal manso que não oferece perigo. Eles deveriam colher o sangue deste animal em uma bacia, deveriam pegar um ramo de isopo, uma espécie de planta nativa daquela região, e com esta plantinha salpicar o sangue, aspergir o sangue nas portas das casas, nas vergas e nos umbrais, na parte superior, na trave superior e nas traves laterais. Fazendo assim, eles estariam cobertos pela promessa de Deus de que Ele, chegando naquele lar, avistaria o sangue e saltaria por cima. Ele passaria aquela residência e se dirigiria a outra residência. Quando chega o dia seguinte, aqueles que tinham fé obedeceram e creram a palavra de Deus através do profeta, e assim fizeram. Mas todo aquele Egito, todos aqueles homens entregues à feitiçaria, à idolatria, à imoralidades, descuidaram, e não fizeram caso algum das palavras de Deus na boca de Moisés. Então chegou a hora, e o anjo passou. E quando o anjo passou, houve morte em todas as casas. Contudo, eu quero vos fazer
refletir sobre alguns versos do capítulo 12. E o primeiro deles é o verso 13 e o verso 4, que diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Mas sabemos que muito tempo depois, João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando um batismo de arrependimento. E lá, nas margens do Jordão, quando ele avistou a Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. O que eu quero lhes dizer então com esta reflexão? Eu quero lhes dizer que nós precisamos compartilhar Cristo. Um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. E se a família é pequena, um cordeiro para os vizinhos. Cristo é para ser compartilhado, proclamado. É nosso dever e obrigação falar do amor de Jesus. É nosso dever e obrigação compartilhar a esperança da nossa salvação com aqueles que estão ao nosso lado. Fale de Jesus para os seus pais, fale de Jesus para os seus irmãos, fale de Jesus para os seus tios, fale de Jesus para os seus avós, fale de Jesus para todos que estão perto de ti. Reparta o cordeiro. Eu tive um avô, já é saudoso, faleceu cedo, 60 anos de idade, aproximadamente 62. Eu devia ter meus 18 anos na época, pai de minha mãe. Mas o meu avô, meu rapazinho, meu avô pedia para eu orar por ele, quando ele tinha crise asmática. Eu ia lá, cheio de fé, impunha as mãos sobre ele e orava por ele. Ele pregava a Cristo, e o meu avô se entregou a Jesus, e quando partiu como sempre. Em segundo lugar, no verso 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Cristo é o cordeiro sem mancha, sem defeitos, sem pecados. O apóstolo Pedro diz que ele é cordeiro incontaminado, imaculado, conhecido antes da fundação do mundo. Ele é o cordeiro sem pecado. Se ele tivesse pecado, não poderia interceder por nós outros. Mas como ele é justo, ele não somente se tornou justo, ou se fez justo, ou foi justo, como ele também se tornou justificador daqueles que põem a fé nele. Cristo é justo e justificador. Ele nos justifica, ele aplica sobre nós a sua justiça. Um dia, quando você estiver diante de Deus, diante do Cordeiro, vestindo vestes brancas, as vestes que você vai usar não são brancas por causa da sua justiça, são brancas por causa da justiça de Cristo. Aleluia. Se fossem as nossas justiças, elas seriam bem sujas, bem malhadas. Pois a Bíblia diz em Isaías que as nossas justiças amontoadas, juntas, passam de trapos, remendos de imundícia, panos sujos. Tudo que nós temos está em Cristo, tudo que nós ganharemos está em Cristo, toda recompensa boa, toda boa dádiva vem descendo do alto, vem de Cristo. Precisamos centralizar o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção somente em Cristo, na sua palavra. Somente Ele é o Cordeiro sem mácula. Em terceiro lugar, o sangue deveria ser aplicado. Como e onde? Bom, o sangue deveria ser aplicado com o enxofre e nas portas, nos umbrais e na vela. O que isto quer nos dizer, pastor? Aplicar o sangue tem relação com a nossa fé.
Aplicar o sangue tem relação em você tomar posse, se apropriar de um benefício. Você se apropria de algo que você não produziu, você não conquistou, você não fez por merecer. Então, o Senhor está dizendo, vocês vão pegar uma planta, vão molhar e vão aplicar o sangue ali. Obediência, fé. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25. O apóstolo Paulo, falando sobre a fé no sangue de Cristo, disse assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Sabe por que nós somos perdoados? Sabe por que nós somos justificados? Sabe por que nós somos salvos da ira de Deus? Porque nós depositamos a nossa fé, como os israelitas depositaram o sopo naquela bacia cheia de sangue. Nós depositamos a nossa fé naquele sangue empossado embaixo daquela cruz e acreditamos que esse sangue faz a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Nós acreditamos piedosamente nisso. Então Deus demonstra. Então Deus, ele dá um show, ele dá um baile, ele faz uma demonstração apoteótica desta salvação, pegando homens e mulheres falidos, arruinados e os transformando em santos e santas de Deus. Glória a Deus. Que a demonstração mais poderosa do que esta? Um pregador certa vez disse: há muito poder de Deus envolvido na criação. Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus disse: haja luminares e houve. Haja porção seca e houve. E as coisas foram acontecendo. Mas nada se compara ao milagre do novo nascimento, ao milagre da conversão, em que ele pega uma massa poluída, corrupta, e ele transforma em uma nova massa. Ele transforma em um novo homem, em uma nova mulher. Há mais poder de Deus sendo demonstrado na conversão dos pecadores do que na criação do universo. Em Colossenses 1:20, novamente o apóstolo Paulo diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É o sangue que nos reconcilia, é o sangue que nos traz a paz, é o sangue que nos bota na posição certa e direita com Deus. Se você está aqui esta noite e a sua vida não está ajeitada, a sua comunhão não está plena, não está perfeita, peça para que ele coloque o sangue de seu filho sobre a sua vida. Peça para que ele derrame apenas uma gota deste sangue e a sua vida se endireitará. Temos paz. Já conheci pessoas muito ricas que não tinham paz. Também conheci pessoas muito pobres que não tinham paz. Qual a semelhança entre eles? Não havia sangue. Os israelitas poderiam descansar seguramente na palavra de Deus de que eles não seriam feridos naquela noite, porque eles estavam debaixo do sangue. Você pode descansar seguramente em Deus esta noite se você estiver debaixo do sangue. O sangue nas vergas e nos umbrais significa que ele está sobre nós. Nós estamos cobertos debaixo, protegidos por este sangue. O sangue do Cordeiro é a nossa proteção, é a assinatura da nossa vitória. Ou vocês nunca leram, nunca ouviram o que está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque não amaram a sua vida até a morte. Alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. A nossa vitória ainda está no sangue do Cordeiro. A nossa vitória não está no talão de cheque. A nossa vitória não está no cartão sem limites. A nossa vitória não está no acúmulo de bens. A nossa vitória ainda está no sangue do Cordeiro. Embora os pregadores se neguem a falar sobre o sangue,
Ainda há alguém que clama por este mundo, que clama por este Brasil, que há poder no sangue de Jesus. Embora teólogos da década de 80 e 90 na Alemanha tenham dito que o sangue de Jesus perdeu seu poder, a palavra de Deus diz que o sangue dele permanece para sempre. Em Hebreus 11:28 diz que eles celebraram a Páscoa pela fé. Em quarto lugar, no verso 8, nós temos a comunhão nos sofrimentos de Cristo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. O cordeiro deveria ser assado, deveria ser tostado, queimado. Fala da grande aflição que Cristo sofreu, se submeteu. Mas nós devemos comer a sua carne. E no Evangelho de João, capítulo 6, ele escandaliza os judeus dos seus tempos, ou do seu tempo, dizendo assim: se vocês não comerem a minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não podem ter vida. Ele está falando de maneira simbólica, tipológica da Páscoa. Comer a carne do cordeiro é participar, é comungar dos seus sofrimentos. A vida do cristão não é uma vida somente de alegrias e doçuras. A vida do cristão não é uma vida somente de vitórias. A vida do cristão não é uma vida somente de apoteose, não. A vida do cristão é cheia de agruras. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. É cheia de infortúnios, é cheia de tristeza, é cheia de dores, é cheia de lágrimas. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Glória! O apóstolo Paulo disse para Timóteo: participa comigo nas aflições, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. Ele disse até mesmo que ele estava completando no seu corpo os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo. O apóstolo Paulo disse que não nos foi dado somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Ele disse também que por muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Porém, além de comer o cordeiro, eles deveriam comer pães asmos e ervas amargosas. Os pães asmos ou ázimos são os pães feitos sem levedura, ou seja, sem aplicação de fermento. Bom, sabemos que um pão, quando você aplica fermento, você precisa dar tempo para que aquele fermento atue na massa e assim o pão cresça. Deus disse: vocês não terão esse tempo, porque vocês sairão apressadamente do Egito. Mas, tipologicamente, o fermento na Bíblia simboliza a corrupção, a degeneração, destruição. Então Deus está dizendo que nós não podemos ingerir corrupção. Nós não podemos, em outras palavras, nos corromper. Nós temos que ser tais como esses pães, sem fermento, puros, castos, viver em santidade, andar em pureza diante de Deus, não contaminar os nossos olhos com coisas impróprias, não contaminar os nossos ouvidos com coisas impróprias, não contaminar as nossas mãos, os nossos pés, os nossos membros com coisas impróprias, mas manter a nossa vida em pureza e santidade. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele disse que nós devemos cultuar a Deus com os asmos da sinceridade e da verdade, lançando fora todo o fermento da malícia. Tem fermento aqui esta noite? Tem fermento na sua vida esta noite? Lance fora! Jogue fora! Jogue fora! Jogue fora! Jogue fora! Jogue fora! Jogue fora! E seja uma massa nova. Aleluia! Precisamos voltar a este estilo de vida. Um estilo de vida de pureza e santidade. Por último, eles deveriam comer as ervas amargosas.
As ervas amargosas serviam para eles lembrar daquela amargura que nós lemos lá no início do Êxodo. Eles serviram com amargura de alma. Os egípcios fizeram amargar a vida. Embora caminhando com Cristo nós possamos viver dias muito tristes, dias dos quais nós venhamos a dizer: não tenho neles contentamento, não estou contente, Senhor, mas ainda estamos com o Senhor. Nada se compara a uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo é uma vida triste, desesperadora. É uma vida sem esperança. É uma vida sem propósito, sem projeto. Então, comer as ervas amargosas é lembrar de que um dia nós tivemos uma vida na qual nós éramos escravos. Fazíamos a vontade de outro rei. Éramos oprimidos e sobrecarregados. Mas quando ouvimos a voz do bom mestre, dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Cordeiro de Deus, vos aliviarei. Alívio e descanso nos braços de Jesus. Fomos libertos do passado. Então não podemos, irmãos, lembrar-nos do nosso passado com orgulho. Existem algumas pessoas que no auge da sua estupidez chegam a dizer: eu não me arrependo de nada que eu fiz no passado. As coisas erradas, obviamente. É uma estupidez sem tamanho. É claro que eu me arrependo das coisas que eu fiz no passado. Se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria muitas coisas. Mas não posso. Então meu passado fica para trás, enterrado nas profundezas do mar, como diz o profeta Miqueias. Ele se apiedará de nós, subjugará os nossos pecados e lançará as nossas iniquidades na profundeza do mar. E aí vem um pregador americano e diz: e lá perto Deus colocou uma placa: proibido pescar. O diabo não tem poder para lançar o teu pecado no seu rosto. O diabo não tem esta autoridade. Se ele o fizer, lembre ele o futuro dele, que é o lago de fogo. Quanto aos nossos pecados, a Bíblia diz que foram apagados, perdoados, esquecidos no sangue de Jesus. Glória a Deus. No versículo 9 ele diz que devemos comer o cordeiro, cabeça, pés e frescura. Cabeça, pernas e vísceras. Novamente está falando da comunhão com Cristo, mas agora em outra perspectiva. Alimentar-se de Cristo, da sua cabeça, é o que o apóstolo Paulo disse em Coríntios, dizendo assim: tenham a mente de Cristo. Nós não temos a mente do mundo, nós não andamos segundo o mundo, nós não temos a sabedoria e a inteligência do mundo, a esperteza do mundo, nós temos a mente de Cristo. Nós somos homens e mulheres espirituais, discernimos as coisas espiritualmente, falamos as coisas espirituais, cantamos os hinos espirituais, pregamos uma palavra espiritual, oramos no Espírito. Nós temos a mente de Cristo. Quando ele fala que devemos comer as pernas do cordeiro, é o que João disse na sua carta universal: todo aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Isso é andar como Jesus, isso é se alimentar das pernas do cordeiro. Nós devemos ter um procedimento conforme o de Cristo. Devemos nos parecer com Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus. Precisamos, desde que nós nos alimentemos do cordeiro. As vísceras falam da parte mais profunda do ser, da parte interna. As vísceras estão contraídas naquilo que nós conhecemos como âmago do ser. Quando as pessoas já usaram aquela expressão: ai, deu um frio na minha barriga, ai, as minhas tripas se revolveram, eu fiquei tão nervoso, tão nervosa, que embolou tudo aqui dentro. É as vísceras, é o âmago do ser. Com relação a isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: de sorte, irmãos, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é aqui, é aqui dentro.
Ninguém fala, eu te amo de toda a minha mente. A gente fala, eu te amo de todo o meu coração. Embora mente e coração na Bíblia sejam a mesma coisa. Ninguém fala, eu te amo de toda a minha mente. Que coisa tem sentido? Imagine agora você esposo, você esposa dizer para o seu cônjuge, eu te amo, meu bem, de toda a minha mente. Alguém vai até arregalar os olhos, vai até ficar espantado. Mas quando nós dizemos, eu te amo de todo o coração, isso nos toca profundamente. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mente de Cristo, andar como Cristo e sentimentos de Cristo. Por fim, chegamos aonde nós fizemos a leitura. Lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Assim vocês vão comer a Páscoa do Senhor. Vestidos, prontos para sair, prontos para marcharem, porque quando Deus mandou eles sair, Deus não disse assim, vamos passear. Deus disse a eles, diga ao povo que marche, estejam vestidos, preparados como estivessem saindo para a guerra. Deus está nesta noite aqui te vestindo, Deus está nesta noite aqui lhe cingindo, não para um passeio no Evangelho, mas para viver uma guerra, para viver as batalhas do Senhor e vencê-las no nome do Senhor. Sapato nos pés. Por quanto tempo eles foram escravos? 400 anos. E isso não faz muito tempo, deve ter no máximo aí 120 anos. Já estamos em 2023. Até o século passado, início do século passado, isso não era comum. As pessoas mais pobres, inclusive no nosso Brasil, que foi um país de escravatura ou escravagista, os mais pobres, os escravos, não tinham direito a andar calçados. Isso não surgiu de agora. Isso vem desde os tempos bíblicos. Os escravos, os mais pobres, mais simples, não andavam calçados. Andar calçado era para quem possuía posições destacadas. Era para os filhos dos monarcas, dos reis, os príncipes, os mais abastados. Eles passaram 400 anos em escravidão, 400 anos descalços, mas agora eles estão saindo calçados. Vocês viveram como escravos, mas estão saindo como livres. Vocês viveram 400 anos como servos, mas estão saindo como príncipes do Senhor. Estão saindo como filhos do Rei. Eram escravos descalços de Faraó, agora são filhos calçados de Deus. O que nos faz lembrar a parábola do filho pródigo, que saindo de sua casa, saiu calçado, saiu vestido, saiu com muita grana no bolso e gastou tudo nas besteiras da vida. E havendo perdido tudo, a Bíblia diz que ele um dia caiu em si e decidiu voltar para casa. E avistando o pai ainda de longe, correu ao seu encontro e começou a beijar-lhe e dizer-lhe, filho, filho, você estava morto e foi achado. Filho, filho, você não estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. E ele dizia, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos seus empregados. E o pai lhe dizia, trazei a melhor túnica, vista ele, trazei a melhor túnica, tire os farrapos, vista ele. Glória a Deus. Israel estava vivendo em farrapos. Talvez alguém aqui esta noite esteja vivendo em farrapos. Deus vai te vestir. Aleluia. E o pai interrompia-lhe aos beijos e dizia, trazei o anel, põe o anel no dedo dele, traga o melhor calçado e calce os pés dele. Você não é escravo, meu filho, você é livre, você é livre. Aleluia. Jesus veio para nos fazer livres. Você, meu irmão, minha irmã, é livre nesta noite pelo poder do Evangelho. Não há cadeias, não há algemas que possam lhe prender. E por último lugar, cajado na mão. Somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. O cajado é o símbolo do peregrino. Jacó é o homem na Bíblia que mais fala sobre o cajado. Ele fala sobre o cajado no Gênesis e o autor aos Hebreus fala sobre o cajado de Jacó em Hebreus, capítulo 11. No Gênesis, Jacó é retratado como peregrino, como cajado. Ele é retratado como adorando a Deus com cajado em Hebreus também.
O salmista Davi fala do cajado como exemplos de consolo e de conforto. Para nós, isso tem um significado muito grande, porque também somos, a exemplo de Jacó, peregrinos e estrangeiros nessa terra. Ei, você não é um morador desta terra. Você é um morador do céu. Você é alguém que foi projetado para viver para sempre com Deus no céu. E enquanto estamos nesta trajetória, percorrendo a nossa peregrinação em direção, não à Barra da Tijuca, não ao Recreio dos Bandeirantes, ou alguma cidade bacana deste mundo. E quando nós estamos nos dirigindo para aquela cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus, os fundamentos da cidade são de ouro e cristal, os portões são de pérola, e quando nós estamos nos dirigindo para lá, o cajado de Deus nos sustenta, nos anima, nos conforta e nos consola. Aleluia.